Oi, Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmãos, eu passei 4 dias sem vir à igreja, mas eu confesso a vocês que eu já estava ficando aperreado. Não está encaixado ali, não encaixa lá para mim. Está desencaixado ali, por isso que está acontecendo. Já estava muito ansioso para vir à igreja, pois a gente sente falta, a gente está com o costume. Certo? A gente está com o costume de adorar o Senhor com os irmãos, de vir ao templo. Quando a gente fica sem vir, a gente sente muita falta. E esses dias deu para descansar um pouco a mente, desacelerar. Estávamos em uma rotina muito pesada, mas graças a Deus conseguimos ter descanso e organizar algumas coisas que estavam precisando ser organizadas. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que me presentearam com esta viagem, e também o irmão que é o dono lá do local, que nos deu este presente. Na verdade é um presente poder descansar um pouco devido a tanta coisa e a tanta tribulação que estamos enfrentando. Eu louvo ao Senhor por cada vida que lembrou de mim e me deu alguma folga de alguns dias. Dizer aos irmãos que agora eu estou com as baterias recarregadas, viu? Estou pronto para lutar. Já cheguei trabalhando e amanhã já tem coisa para resolver e vamos continuar. A vida pastoral não é fácil. Hoje já estive visitando e evangelizando e graças a Deus nosso querido Carlinhos e Neto vieram para o culto, aceitaram o convite. Né? E estão aqui para aprender a palavra do Senhor. Deus abençoe vocês, cada visitante que tem vindo a este lugar aprender sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não ficava maravilhado há algum tempo com alguns assuntos e eu fui estudar e a gente vai iniciar uma semana de doutrina sobre as parábolas. E eu estou fascinado com esta parábola do semeador. A gente lê a Bíblia e às vezes a gente lê de forma superficial, a gente até entende, mas a gente não tem a noção da profundidade daquilo que Jesus estava tratando com algumas parábolas. E quando eu fui estudar, caiu a ficha de muita coisa que acontecia na vida cristã, que às vezes a gente para pensar e acha que não, mas tem tudo a ver com esta parábola. E detalhe, depois que você aprender sobre esta parábola, você consegue aprender sobre todas. Sem aprender essa, não aprende as outras. Ela inicia-se no ministério de Jesus, contando a primeira parábola, que é a do semeador, e ele vai nos mostrar que ela vai nos ensinar aquilo que é preciso para aprender todas as outras parábolas e tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Então peço que você abra sua Bíblia em casa e aqui no culto, que está conosco. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Você vai abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, e você vai nos acompanhar a partir do versículo 1. Marcos 4, a partir do verso de número 1 em diante. Vai dar certo. Ainda bem que o pessoal da live não está sabendo o que está acontecendo. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Irmãos, já consiga para mim um pouquinho de água aí, meu Deus. Se puder, eu estou aqui com. Amém? Marcos capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim. Vamos lá, vamos ler. E eu peço que depois da leitura você continue com sua Bíblia aberta, que a gente vai acompanhar e é preciso que você acompanhe também para aprender sobre a palavra de Deus. Marcos 4, 1 em diante diz: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de
modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo que estava à beira-mar na praia. E todo o povo que estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, dos seus ensinamentos. E ele disse: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Uma semente, ele está dizendo aqui, gerou 30, 60 e até 100 por ela. E acrescentou o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 10, diz assim: quando Jesus ficou sozinho, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. O que aconteceu aqui? Os discípulos de Jesus, com mais algumas pessoas, colocaram Jesus no cantinho de parede. Jesus nos ensine, explique para nós o que é que o Senhor está falando aí, essas parábolas eu não estou entendendo. E Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras parábolas? E ele começa a dizer: o semeador semeia a palavra. Semente é o que? Palavra. A gente vai aprender tudo bem direitinho hoje. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem quem? Satanás. Só que quando Jesus contou a parábola, ele disse que a ave vinha e comia, não foi? Ele está dizendo que essas aves que vêm e comem é o diabo. Vem Satanás. Eu vou explicar bem direitinho para a gente hoje, viu? Vem Satanás. E tira a palavra semeada neles. A palavra já tinha sido semeada, o diabo veio e tirou. Resumindo, foi colocada a palavra, a semente, mas o diabo veio e tirou. Primeiro ponto: a ave é o diabo. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Vamos lá. Quinta-feira que passou eu ensinei sobre parábola. Eu disse porque foi que Jesus utilizou esse método de falar por parábolas, de ensinar coisas concernentes ao reino de Deus por parábola. Resumindo tudo, Jesus ele ensinou para nós que parábola é uma comparação.
nosso querido irmão, ele é padeiro. Então, para ensinar algo a ele, de forma mais simples, que ele possa entender, Jesus iria utilizar, falar sobre o pão. E Jesus em algum momento utilizou, ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome, vem a mim, comerá e nunca mais terá fome. Então Jesus falou com pessoas que eram pescadores, construtores de barcos, pessoas que trabalhavam com artesanato, pessoas que trabalhavam na agricultura. E ele utilizou destas figuras de linguagem para tratar de assuntos maravilhosos sobre o reino de Deus através das parábolas. Então a parábola é uma comparação com algo para nos ensinar algo muito profundo. E pastor, por que foi que Jesus utilizou isso? Jesus poderia ter falado de forma clara, ter dito logo, algo explicado para as pessoas entenderem. Jesus utilizou deste método porque muitos homens e mulheres não estavam querendo ouvir Jesus verdadeiramente. Não estavam querendo receber a palavra de Jesus de verdade. Estavam muitos com o coração endurecido. Então, as pessoas que tinham o coração endurecido não iriam entender as parábolas. Só iria entender as parábolas aqueles que realmente quisessem ouvir e receber a mensagem e procurar entender a parábola. Isso acontece muito nos dias de hoje. Tem muita gente que vem para o culto e sai do culto dizendo: não entendi nada. Por quê? Muitas das vezes nós chegamos para o culto para assistir um culto. Muitas das vezes nós chegamos para o culto para ver quem vai pregar, quem vai ter oportunidade. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Mas quando nós chegamos no culto para ouvir a mensagem de Deus para as nossas vidas e recebemos esta palavra vinda do trono de Deus, de verdade em nosso coração, aí o culto valeu a pena a gente ter chegado até ele. Que a gente vai compreender aquilo que Deus tem para nós. Mas se você chegar a um culto, ou você for a algum culto, que você se conectar com tudo, menos se conectar com o altar de Deus, com a palavra de Deus, esse culto não vai ter valido a pena, você vai estar com o coração endurecido, não vai estar atento. Por isso que é necessário nós chegarmos no culto e a primeira coisa que fazemos é o quê? Desligar-se lá de fora. Você tem que chegar no culto, você tem que desligar seu telefone, botar para vibrar, desligar a internet. Você tem que se concentrar no culto. Você tem que entrar em comunhão com Deus, porque senão, irmão, você vai vir só perder seu tempo. Só participar de como a gente vai para um show, para um teatro, para um evento. E este lugar não é um lugar de evento, nem teatro, nem de show, não. Que é um lugar onde nos reunimos para adorar aquele que é santo, maravilhoso e perfeito. Esse é Jesus. Este lugar nós chegamos aqui porque cremos que Jesus está aqui e ele vai ser adorado, honrado, e ele vai falar conosco. Porque se eu soubesse que Jesus não estaria aqui, eu era o primeiro a não vir. Eu ia ficar em casa, irmão. Eu só venho para cá porque eu creio que Jesus vai estar aqui conosco. Amém? E junto com vocês para adorar, exaltar e glorificar o seu nome. Então a primeira coisa que nós temos que entender: as parábolas que nós aqui estamos aprendendo nessa noite, e iniciamos hoje aprendendo sobre a parábola do semeador, foi a primeira parábola que Jesus iniciou seu ministério contando. Nós temos que entender que há um propósito de Jesus falar por parábola. Quando nós lemos a Bíblia no capítulo 3, nós vemos Jesus curar um homem no dia de sábado que estava com a mão mirrada. E os fariseus expulsaram Jesus do templo, porque não queriam que Jesus pregasse e ensinasse as coisas concernentes ao reino de Deus, porque as pessoas estavam seguindo, as multidões estavam seguindo Jesus, as multidões já não queriam mais estar onde Jesus não estava. E quando houve aquele alvoroço que quiseram até pegar Jesus e matar, a Bíblia diz que Jesus é expulso do templo e Jesus vai para onde? Para a beira-mar. E eu quero aqui ensinar uma coisa muito importante para nós. O templo que nós estamos aqui, as paredes, elas só servem para que eu e você venha para cá adorar Jesus. Mas se nós nos reunirmos no meio da rua, nós vamos adorar Jesus do mesmo jeito. Se nós nos reunirmos na sua casa, nós vamos fazer de lá um templo e lá vai ser o lugar onde vamos adorar a Deus. Então, quando tiraram Jesus do templo, Jesus agora foi para a beira-mar. Aí da praia Jesus fez o templo e de um barco o púlpito.
Porque para Jesus não importa o local. O importante é Jesus estar no local. Tá bom? Então, as pessoas se angustiaram muito com aquele negócio, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. Nós somos a igreja. Não tem decreto no mundo que tire a liberdade minha e sua de adorar Jesus. Nós podemos adorar Jesus em casa. Podemos se reunir com nossos irmãos. Como não tínhamos o hábito, achamos ruim por causa do hábito de vir para a igreja, de vir para o templo, de vir para um local maior onde iríamos se reunir. Mas se quiséssemos reunir nossa família em casa e fazer um culto, poderíamos fazer. Só que há detalhes que nos faz, muitas das vezes, ficar fracos na fé. Por exemplo, o pastor não ia poder estar nesses cultos com vocês, ensinando, orientando, liderando, pregando, compartilhando. Nesses cultos, era só você e sua família. E quando está a gente e a família, irmão, aí as coisas parece que não fluem tão bem, né? Parece que a nossa família não quer ouvir, parece que... Então as coisas ficam mais difíceis. Mas louvamos a Deus poder estar no templo e podermos ter um local confortável, tranquilo, onde a gente pode adorar Jesus com segurança, com atenção, sem barulho, sem zoada, e entender tudo aquilo que Deus tem para nós. O versículo de número 11 e 12, do capítulo 4, diz assim: Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus aqui estava explicando porque ele contava as parábolas. Ele estava explicando para os seus discípulos e as pessoas que estavam em volta porque ele utilizou esta ferramenta. Porque só vai ter e entender os mistérios de Deus aqueles que realmente estão com o coração aberto para isso. Aqueles que realmente querem, desejam, anseiam por isso. A pessoa que está com o coração duro, coração fechado, a pessoa que não quer dar ouvidos, porque tem pessoas que ouvem, mas entra por um lado e sai. Tem pessoas que você vai dar um conselho, algo simples, ele lhe ouve, mas não valeu de nada, porque passou no ouvido, mas não desceu ao seu coração. Então, quantas pessoas vêm para os cultos e ouvem, mas a palavra não chega aonde Deus quer, porque elas não estão querendo receber de verdade. O versículo 13 é a chave para entender as outras parábolas. Olha o que é que Jesus diz aqui. Quando lhe perguntam: vocês não entendem esta parábola? E como vocês vão compreender todas as outras? Jesus queria dizer o seguinte para nós: se nós não entendermos esta parábola do semeador, que nós temos que estar com o coração como uma terra fértil para receber a semente e frutificar, Jesus podia falar 1 milhão de parábolas, não iríamos entender nada. Primeiro nós temos que iniciar aprendendo esse princípio de ter a terra fértil. E isso fala de muita coisa, irmão. Tem pessoas que quando um pregador é alguém que ele já não gosta, ele já endurece o coração. Não recebe. E eu falei isso aqui quinta-feira passada, sobre o pastor que levou 3 amigos para um culto pentecostal. E Deus falou com todo mundo, menos com o pastor. E quando o pastor chegou em casa, se ajoelhou em Jesus, a água derramou por tudo que foi olhado. O Senhor falou com todo mundo, mas não falou comigo. Jesus falou com ele ou não? Falou. O problema foi que ele não quis dar ouvido. Ele olhou para o pregador, ele olhou para o pastor, ele olhou para a liturgia, ele olhou da forma que o pregador pregava, que ele não gostava. Nós temos que chegar em qualquer lugar para ouvir a palavra de Deus e chegar com o coração aberto, humilde, aberto. Mas pastor, o irmão fala sobre de onde tu vai, de onde tu vem, pastor, pelo amor de Deus. O irmão nem falar direito sabe isso. Mas ele vai falar a palavra de Deus da forma que ele sabe. E nós temos que estar atentos para ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco. Deus fala conosco de muitas maneiras, irmãos. É porque muitas vezes nós queremos ouvir Deus da maneira que queremos. Tem pessoas que só querem ouvir Deus da maneira que quer. Deus fala de todo jeito. Só falta Deus mandar um furacão,
para pegar essa pessoa e jogar ela para o céu, porque Deus já falou com ela de todas as formas, mas ela quer que Deus fale do jeito que ela quer, porque se Deus não falar do jeito que ela quer, ela vai desviar, e não é assim. Nós temos que estar atentos ao falar de Deus. Deus vai falar da maneira que Ele quiser. Se Deus quiser falar, irmão, Ele vai falar. Só que tem pessoas que querem que Deus faça da maneira que elas querem, e Deus, irmãos, Ele faz além. Nós somos falhos, Deus não é falho. Não conseguimos enxergar amanhã, Deus está vendo amanhã. Nossos pensamentos são pequenos, nossos planos também. Deus não, é tudo além. Deus, Ele é infinitamente diferente de nós. Nós somos limitados, Deus é ilimitado. Então como é que nós queremos agora mandar Deus falar conosco da forma que queremos? Você já leu a história do profeta Balaão? Que ele estava fazendo algo que Deus não queria que ele fizesse, ele ia montado em cima de uma jumenta. Você não já viu isso? Aí a Bíblia diz que ele ia caminhando com a jumenta, um anjo com a espada flamejante aparece na frente dele com a jumenta. Ele não viu o anjo, só que a jumenta viu. Deus abriu o olhar da jumenta. A jumenta acuou-se, ficou com medo. Aí o profeta pega o chicote na jumenta, porque a jumenta acuou-se. Só que a jumenta estava protegendo o profeta da morte. Tinha um anjo pronto para assassinar o profeta, e Deus estava alertando. O profeta pega a jumenta, vai por outro caminho. O anjo aparece de novo, a jumenta se acoa, e o profeta espanca a jumenta de novo. E eu sei que nesse espancamento, pela última vez quando o profeta se depara com o anjo, que ele começa a espancar a jumenta, aí a jumenta fala. Porque ele não queria ouvir a voz de Deus, de maneira que Deus estava falando. Então Deus criou uma situação. A jumenta falou e disse: mas homem, o que é que eu estou fazendo com você? O que é que eu fiz para apanhar tanto? Aí Deus abriu o olhar do profeta, o profeta viu o anjo. Quando o profeta viu o anjo, se prostrou. Ficou com medo de morrer. Então da mesma maneira somos nós. Nós chegamos em cultos, ou vamos para alguns cultos, irmãos, e parece que a gente entra e sai do mesmo jeito. Por que isso? Porque não estamos abrindo nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nós escolhemos os nossos pregadores. Nós queremos ouvir Deus falar da boca do profeta tal, porque ele é de Deus. Se for fulano, não é de Deus. Deus usa até um ímpio para falar conosco. Deus usa, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Nós temos que estar atentos e entender o falar de Deus para as nossas vidas. Porque Deus fala de muitas maneiras, só que nós não queremos aceitar. O interessante disso tudo é que multidões cercavam Jesus, mas Jesus não se impressiona com multidões. Jesus nunca se impressionou com multidões. E nessa parábola nós vamos ver por que Jesus não se impressiona com multidões. Entre a multidão são poucos os que recebem a palavra de Deus de verdade. Às vezes uma igreja com 200 pessoas, 30 pessoas receberam a palavra, e o restante foi para casa sem receber a palavra. Você já parou para pensar que tem mensagem que você guarda no seu coração para o resto da sua vida? Só que tem mensagens que pregaram e você nunca guardou, você nem lembra. Foi o que mesmo que aquele irmão pregou? Eu nem lembro. Por que isso? O meu solo e o seu não recebeu a palavra da maneira que era para ter recebido. Às vezes não é falta de memória. Às vezes é porque não recebemos. Quantas doutrinas eu já dei nessa igreja, irmãos? Quantas coisas eu já ensinei, mostrei na Bíblia, que os irmãos aprenderam, mas eu nunca vi em muitos colocarem em prática. Por quê? Porque não receberam a mensagem para o coração de verdade. Só participaram de mais um culto. Até adoraram, mas não entenderam aquilo que Deus tinha para nós. Então vamos lá. Primeiro, eu vou tratar como corações, né? A terra, um campo, um solo, como um coração. Então Jesus, quando ele começa a falar em Marcos, no capítulo 4, ele vai contar a parábola do semeador. Ele vai dizer assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Esse é o primeiro solo. Coração endurecido. Abra aí o versículo 15. O versículo 15 é assim:
falando sobre a beira do caminho. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E aqui nós aprendemos uma grande verdade, viu? Que muita gente ainda não parou para analisar. Primeiro, ouve, mas falta entendimento. Escuta a pregação, mas não presta atenção. Tem pessoas que ouvem a pregação, mas não prestam atenção. E por uma falta de atenção, perdeu toda a pregação. Homem, era o que ele estava falando mesmo? Estava tão bom. E agora, meu Deus do céu? Perdeu. E nós vamos aprender que a beira do caminho, referido aqui nessa parábola, é um lugar onde os homens pisam. É um lugar onde as pessoas vêm e vão. Beira de caminho, irmãos, é onde não cresce nada. Não cresce nada. Você já viu um lugar onde as pessoas vão e voltam? Cresce alguma coisa? A planta não brota. Você já percebeu? Você vai nesses interiores aqui, onde tem a mata verdejante, mas tem alguns lugares que são como se fossem uns riscos nos caminhos. Não cresce. Por quê? Porque ali passam pessoas indo e voltando. O homem pisa. A planta não brota. O fruto não dá. De maneira alguma. E o que é isso? Muitas pessoas indo e voltando em nossa vida. Muitas experiências. Muitas influências. Então tem muitos irmãos. Vocês nunca pararam para pensar não? Que tem irmão que tem 10 anos de crente e nunca mudou. Continua a mesma praga. Que é isso, pastor? Não, falando assim, só para os irmãos entenderem. Continua a mesma criatura. Irmão. Tem irmão que está na igreja há 10 anos, ouvindo pregações, ouvindo ensinos bíblicos, aprendendo a palavra de Deus e não muda em nada. Continua a mesma pessoa. Por quê? É a semente que é plantada à beira do caminho. Pessoas vêm e vão. Eu já entendo, eu já sei, eu tenho as experiências, eu já passei por isso. E não muda. Continua a mesma pessoa, muito influenciado, muito influenciada. Pessoas que frequentam a igreja há anos, mas não entendem a graça de Deus, não entendem o arrependimento, não entendem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não entendem que tem que ter uma vida de santidade. Ele ouve as pregações, mas não muda. É a mesma vida. Não cresce nada, não muda nada, não frutifica em nada. Por quê? Porque é a semente que é lançada à beira do caminho. É aquele tipo de solo de pessoas que eles escutam a mensagem. Mas é como se não fosse nada. Tem irmãos que você ensina a Bíblia bem direitinho para ele, mas ele não faz nada daquilo que você ensina a ele. 4 anos vai fazer agora 4 anos. Dia 28 completa 4 anos que eu estou em Itaipu. Nesses 4 anos eu ensinei, por 4 anos, nas quintas-feiras, doutrinas, ensinos bíblicos, de como ter uma vida de santidade, como se comportar em casa, como se comportar no casamento, como viver com Jesus, tudo. E muita gente continuou a mesma pessoa, não mudou nada. Nada, se brincar piorou. E o que é que aconteceu com essa pessoa, pastor? O coração endureceu. A semente não consegue mais nem germinar, nem entrar na terra. A terra é dura, não recebe mais. Ele entende da Bíblia, ele sabe o que é uma semente, mas não permite mais entrar no seu coração. E detalhe, não produz efeito nela. É tipo assim, a chuva cai sobre uma pedra, mas a água não entra para dentro da pedra. Você entende? É o que acontece com muitos cristãos. Tem crente com 20 anos, irmão. E se você olhar a vida dele de crente, do dia que ele aceitou para hoje, não mudou nada. É a mesma pessoa ruim. Só está com a roupinha mais legal. Está mais bonitinho. Pode estar mais cheiroso e não bebe, não fuma, mas é ruim. Ainda não se converteu, ainda não conheceu a Cristo. Ainda não permitiu que a semente gerasse vida em seu coração. E tem muita gente assim nas igrejas. Muita gente. Não é uma nem duas, é muita gente. Que estão com o coração endurecido em uma terra dura,
onde a semente não vai, não frutifica. Aí você agora vai lá e abre em Lucas, porque assim, esse texto do semeador, ele tem nos 3 evangelhos, a gente tem que entender tudo. Lucas capítulo de número 8, você vai olhar lá, Lucas 8, versículo de número 5. Lucas 8, 5, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. A hora está correndo, eu tenho que correr também com ela. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. O texto em Marcos diz que a ave comeu, só que nesse texto aqui que a semente foi pisada pelos homens. A semente que mais o diabo teme é a que o homem pisa. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a Bíblia diz que é o diabo que tira a semente. Onde é que a palavra é pregada? Dentro das igrejas ou fora das igrejas. E a Bíblia diz que o diabo vem e arrebata a palavra do coração das pessoas. Não se surpreenda com o que eu vou dizer, mas em qualquer culto é uma zona de batalha espiritual. Aqui o diabo está agindo para tirar a palavra que é semeada no seu coração e levar com ele, para que não produza fruto em sua vida. Aí nós às vezes achamos que aquela criança que está chorando muito é por causa que a menina, ou a mãe, ou o pai é assim. Às vezes é o diabo trabalhando para tirar a nossa atenção, para a gente não entender a palavra. Às vezes aquela situação que acontece no culto, alguém passa perto de você, ele tira a atenção, a gente acha que aquilo é normal. Às vezes é o diabo trabalhando para tirar a palavra do seu coração, que foi semeada. Então, no culto é um lugar espiritual, aonde nós temos que estar ligados, porque do jeito que nós estamos aqui, Jesus está, mas não impede do diabo estar também. Vocês sabiam disso? Que é isso, pastor? É. A Bíblia diz que o diabo foi até Deus falar sobre quem? Sobre Jó. E ele se apresentou diante de Deus e questionou a Jó. Então, talvez você não pense isso, mas antes que a gente chegasse aqui, talvez o diabo poderia estar aqui. E aí? Pronto para tirar a palavra do nosso coração. Pronto para tirar a nossa atenção. Pronto para tirar aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Por isso que muitas pessoas começam a pensar em inúmeras coisas em casa para desistir de vir para o culto. É já o diabo trabalhando na sua vida para você não chegar. Às vezes está bonzinho, uma dor de cabeça e você não vou mais não. Mundo espiritual trabalhando que é para a gente desistir. Às vezes alguém chega na hora do culto para você não sair. Mas rapaz, chegou agora, e agora o que é que eu faço, meu Deus do céu? Isso às vezes é o diabo trabalhando para você não vir e ouvir a palavra de Deus, que vai ser semeada e vai produzir fruto na sua vida. Então o mundo espiritual está à nossa volta trabalhando para que a gente não chegue aqui. E vai aparecer de tudo, irmão. E se a gente não vigiar, se a gente não perseverar, a gente fica em casa. A gente fica em casa. E eu digo uma coisa, me perdoem se eu estiver enganado, para alguns, não vou generalizar. Mas se tiver 30 pessoas assistindo a live, dessas 30, no máximo 10 vão ficar do início do culto ao fim, prestando atenção de verdade no culto. Porque, irmão, se aqui na igreja é difícil prestar atenção, e em casa, menino vem, marido chama, não sei o quê, vizinho chega, como é que você vai prestar atenção? Não tem como você prestar atenção como você está aqui, vendo ao vivo. Às vezes ao vivo você ainda perde alguma coisa, imagina em casa. Tem crente que está assistindo o culto deitado, irmão. Deitado, relaxado. Vai prestar atenção, aí logo dá sono. Então nós temos que entender que nós vivemos em um mundo espiritual. A palavra de Deus está sendo semeada no nosso coração e nós temos que estar atentos para que o diabo não venha e arrebate. Por isso que o diabo, ele trabalha de toda maneira, de todas as maneiras, e ele rouba, e ele teme a semente que é pisada pelo homem. Porque essa semente, ela produz fruto. A palavra de Deus, ela é poderosa, nós vamos ver isso aqui. Por isso que ele teme. Terceiro lugar, Lucas 8, 12, mesmo texto, só muda os versículos. Aqui caiu à beira do caminho, são as que a ouviram. O pessoal ouviu a palavra, ouviu. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Por isso que o diabo arrebata.
É o que acontece com muita gente que está no culto, ouviu a palavra de Deus, sentiu aquele desejo enorme de entregar a vida para Jesus, se arrepiou, se tremeu, ficou feliz, e quando estava prestes a entregar a sua vida para Jesus, veio um pensamento, e ele esmureceu e segurou e disse: não, ainda não. Foi o diabo que foi lá e tirou a palavra. Imediatamente, o texto está dizendo. Rapidamente. Quando você estava recebendo a palavra, ouviu a palavra, estava pronto. Aí o diabo veio. E você já perdeu aquela vontade de entregar sua vida para Jesus, de voltar a Cristo, de renovar sua aliança com o Senhor. E você não pode perder essa oportunidade. Então, quantas pessoas nós vemos hoje que foi tirada delas, arrebatada delas pelo diabo, a palavra que salvaria a vida delas. Quantas pessoas já morreram e porque foi arrebatada a palavra, perdeu a vida em Cristo Jesus? Então esse é o primeiro entendimento da palavra que é semeada à beira do caminho. Coração duro, lembre, um campo de batalha espiritual. Você vai evangelizar a uma batalha. Você não pode evangelizar de qualquer jeito. Você vai vir para o culto, é uma batalha. Você vai inventar de fazer um culto em casa com sua família para você ver? Irmão, o menino começa a chorar. O cachorro do vizinho não está latindo, começa a latir. É uma perseguição. É o diabo trabalhando para arrebatar a palavra das nossas vidas. Então nós temos que estar atentos. Não pode, tem crente que desiste com a dor na unha. Ele já queria desistir, aí uma dor na unha. Mas não. Foi tão cansativo hoje, pastor, não deu não. Não deixe a palavra ser arrebatada do seu coração. Não perca a oportunidade. Vai para o culto, se prepare, começa a orar, porque vai aparecer muitas coisas para lhe impedir de chegar ao culto. Parece de tudo, irmão, tudo. De última hora chegou uma mensagem, chega alguém, acontece algo para a gente desistir. Talvez tenha acontecido hoje com alguém aqui, eu não sei. Mas sempre é uma batalha espiritual. Sempre acontece algo. Primeira coisa, todas as criaturas do mundo estão prontas para batalhar contra a semente que vai ser plantada em nosso coração, a palavra de Deus. Esta parábola aqui nos ensina. Primeiro, os homens pisaram a semente. Primeira classe, homens, seres racionais. Segunda classe, as aves comeram a semente. Seres sensitivos. Terceiro, os espinhos sufocaram, quando caiu no solo, os espinhos sufocaram a semente. Seres vegetais. Quarto, as pedras feriram a semente. A natureza entrou em ação para destruir. Então o mundo inteiro está batalhando para que a palavra de Deus, a semente do Evangelho, não seja plantada em nosso coração, porque se for plantada, ela tem poder de frutificar e dar muito fruto. Então nós vivemos uma batalha espiritual, nós temos que estar atentos a isso. Os homens pisam, as aves comem, os espinhos sufocam e as pedras secam a semente, ferem a semente. Segundo passo da parábola, Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. Estou correndo contra o tempo, creio que vai dar tempo. Eu tenho que dar em cada doutrina uma parábola dessa, para a gente ir avançando, para não demorar muito. Marcos capítulo 4, verso 16 e 17 diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Resumindo, não frutificam, não crescem, não produzem, morrem. São corações superficiais. É tipo aquela criança que você fala com ela, ela, sim, mamãe, tá bom, tá certo. Não dá meia hora, fazendo tudo de novo, pior. Mais ou menos para você entender. Você fala com a pessoa agora, você explica, orienta, senta, conversa, mostra tudo aí. Beleza. Não dá 1, 2 dias não. Bota tudo pior. Parece que faz de ruim, né?
Isso é o coração superficial. Ele recebe com alegria, mas também ele joga fora rapidamente aquilo que você plantou na vida dele. E Jesus fala desse solo rochoso porque em Israel, você chega lá em Israel, eu quero ir um dia, você olha para trás aqui, não dá para plantar nada, porque o solo lá é duro, rochoso. Então as pessoas entendiam do que Jesus estava falando. E o interessante disso é que Jesus está falando sobre corações superficiais, resposta imediata. Olha o que é que o texto diz. Logo recebem a palavra. Quer dizer, imediatamente. Imediatamente. Então, eles recebem logo, mas não refletem. Eles recebem logo, mas não param para pensar. É o tipo da coisa, homem entende o que eu vou falar aqui, mais fácil do que a mulher, do que eu vou falar agora. Você vai trocar um objeto, aí o cara chega, conversa com você, é ligeiro e explica o quê? Bora trocar, tá trocado, tá feito. Aí daqui a meia hora você para pensar direitinho e diz, homem, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Eu não acredito não, pelo amor de Deus, eu não pensei direito. Não é assim? É o tipo da semente que é semeada no solo rochoso. É aquela pessoa que, tudo bem, dá certo, vai, não sei o quê. Ela não para refletir. Ela não para entender o que está sendo falado, o que está sendo semeado. E logo ela joga fora. Ela joga fora, porque o texto diz, também logo, imediatamente, jogam fora, o versículo 17. No 16, diz, semelhantemente, esses semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas no 17 diz, por causa da perseguição, angústia, por causa da palavra, logo se escandalizam. São pessoas que facilmente recebem, mas também facilmente não recebem mais. Jogam fora aquilo que aprenderam. É uma decisão baseada na emoção. Fogo de palha. E por isso eu parei para analisar, porque muitas das vezes a igreja tem uma porta tão grande para as pessoas aceitarem Jesus, e uma porta maior no fundo que as pessoas saem. Vocês já pararam para pensar o tanto de crente em Itaipu que está desviado? Porque foi solo rochoso. Recebeu a palavra, por quê? Porque o evangelho que se é pregado hoje é um evangelho diferente do que Jesus pregava. Se prega o evangelho assim, venha para Jesus que você vai ser curado. Aí a pessoa vem, aceita Jesus na emoção, glória a Deus e aleluia. E quando começa a arrochar o negocinho, aí você não quero mais não. É muito difícil esse negócio de ser crente, Deus me livre. Estou fora, não, mas não. Por isso que tem um monte de gente aí fora da igreja. Porque eles receberam com alegria a cura, a prosperidade, a vida boa, Jesus, mas não refletiram que o evangelho de cruz, que é luta, que é renúncia. E quando vem as perseguições, a angústia, eles, vou mais para a igreja mais nada, é doido, é? Ai. Por isso que tem um monte de gente aí fora da igreja. E você para e olha, um monte de gente desviada no meio do mundo. Por quê? Porque foi o solo rochoso. Ele não refletiu. Na emoção, estava com depressão, estava angustiado, estava com alguma coisa, cantou um louvor. Aí começou a chorar, eu quero Jesus. Não dá uma semana, está fora da igreja. Aí você olha e não estou acreditando. Aí tem uns que você vê, aceita Jesus chorando. E você diz, esse cara vai ser um crente. Você se anima com ele, dá um mês ali, puf, fora da igreja. Que ele recebeu, mas não refletiu sobre o evangelho. E Jesus está falando essa parábola para nós, nos ensinar. Para que a gente não fique tão feliz com quem aceitei Jesus. Calma, peraí. Vamos deixar o tempo passar. Vamos ver se verdadeiramente você vai viver o evangelho. Vamos ver se verdadeiramente você agarrou de vez a semente e vai produzir fruto. Então, quando você vir um crente muito animado, se anime com ele, mas não deixe aquela animação lhe contagiar, que pode ser que ele recebeu com alegria, mas também vai jogar fora com alegria. E quantas pessoas, irmãos, eu estou há 4 anos em Itaipu, e eu digo uma coisa certa aos irmãos, eu já vi nessa igreja aqui aceitar e voltar para Jesus para mais de 500 pessoas. Eu já vi. E onde é que está essa multidão de gente, pastor? No mundo. Por quê? Solo rochoso. Recebeu a palavra com alegria, mas também jogou fora com alegria. Por isso que eu gosto muito daquele tipo de gente que diz, pastor, no dia que Jesus me chamar eu vou.
Agora tem uma coisa, eu vou para servir a Jesus de verdade, porque ele sabe o compromisso que é servir a Jesus. Senão ele já tinha entregado a vida dele para Jesus. Por isso que aquele tipo de pessoa que diz assim, não, pastor, agora não. Tenha calma, ele está refletindo, ele está analisando. E Jesus fala sobre isso. Se você pegar aí a sua Bíblia e abrir em Lucas capítulo 14, você vai ver que isso é bom. Temos exemplos de muitos irmãos aqui da igreja, que eu não vou nem citar nome, porque possa ser que ele desvie amanhã e você queira me pegar em alguma coisa. Né? Porque o povo também fica assim, querendo pegar a gente na corda bamba. Mas assim, tem irmãos aqui na igreja que estão com Jesus há muitos anos. Mas eu lembro que eles passaram mais de um ano vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo, aprendendo, meditando, escutando, analisando. Aí chegou de pronto, agora eu quero entregar minha vida para Jesus. E estão verdadeiramente com Cristo, vivendo o evangelho, frutificando. E a gente vê isso na vida deles. Temos exemplo aqui de muitos, eu não vou citar o nome porque eu não sou doido, mas temos exemplo aqui de muitos. Lucas 14, versículo 25. Olha o que é que Jesus falou aí. Olha que coisa maravilhosa. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Eu já disse, Jesus não se impressiona com quantidade. Podia ter 1 milhão aqui para Jesus, tá, ele tanto faz. Só que tem pastor por aí, que quanto maior a igreja, mais cheia, ele se anima, né? Quando vê 4, 5 irmãos, ele fica murcho, parece que o bichinho vai morrer. Não, irmão, Jesus não se impressiona com quantidade. Ele vai dizer assim, multidões acompanhavam Jesus. E Jesus, voltando-se para elas, disse, se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, como é que uma multidão está seguindo? Se fosse hoje, tem um pessoal que, os seguidores, não é, na rede social, eles não falam um negócio dele, vai perder seguidor, é? Você é doido, é? Perde não, ele quer mais. Jesus não estava preocupado com seguidores, não. Multidão, aí Jesus fala, para aí vocês tudinho, espera aí, em nome de Jesus, vou dizer aqui um negócio. Quem quiser me seguir, ser meu discípulo, tem que primeiro aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda a sua própria vida. Jesus queria dizer, olha, vocês primeiro têm que me amar mais do que você ama seu pai, do que você ama sua mãe, do que você ama seu irmão, do que você ama sua irmã, do que você ama sua própria vida, e você me siga. Se você não está disposto a isso, pode voltar, pode ir embora. Faço questão de você me seguir não, pode ir embora. Tem muita gente que diz, pastor, eu queria tanto entregar minha vida para Jesus, ficar lá na igreja com o Senhor e tudo, cultuando com os irmãos, eu acho tão bonito, queria, mas pastor, e o povo vai falar, o povo vai falar. E tem uns amigos que vão falar, por da minha família, vão dizer o quê? Se você não amar Jesus mais do que os seus parentes, do que seus amigos, você não é digno de Jesus. Quem falou isso foi quem? Jesus. Você não pode se importar com o que os outros vão dizer. Você está seguindo a quem? É Jesus, está bom demais. Deixa estar aí por todo dia falar. Você está com Jesus é o que importa. Amém? Aí ele vai estreitando mais. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós... Aí ele começa o cálculo, falando sobre calcular a caminhada cristã. Você não pode receber com alegria. Você tem que analisar a proposta. A proposta é a seguinte, olha. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Por exemplo, você reconstruir sua casa. Pronto, vou aqui utilizar a irmã Neta, está fazendo uma reforminha lá. Se a irmã Neta antes não sentou para calcular, ela vai terminar a obra fácil? É arriscado ela passar até fome. Rapaz, a gente gastou o que não podia agora não tem mais não, vamos ficar sem comer. Mas não, ela calculou, não. Vou analisar, organizar, comprar o material, quando tiver tudo direitinho, a gente vai ir. Jesus está falando sobre isso. Quer seguir Jesus? É a melhor coisa do mundo. Calcule. Vai ser luta, vai ser perseguição, vai ser dificuldade, vai ser provação. As coisas vão arrochar em alguns momentos, mas é a melhor vida que tem. É a melhor vida que tem essa. Você já vai consciente sabendo. Aí ele diz... Este homem, aí, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombarem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. É o tipo de pessoas que começam a caminhada cristã e não terminam ela.
no meio do caminho desiste. Por isso que o mundo está falando. Olha, fulano, olha, foi para a igreja, já está no mundo. Foi semana passada, aceitou Jesus, olha, já está bebendo. Porque não calculou. Ele não analisou. E ele começa a dizer: ou qual é o rei que, indo para o combate com outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Um cara vem com 20.000 soldados contra eu, contra a minha vida. Eu só tenho 10.000. Eu vou para a batalha? Eu vou perder, irmão. Vou morrer, passar vergonha. Eu não, vamos fugir. Para a batalha com 10.000 não. Quando nós tiver 30, nós enfrentamos ele. Deixa ele vir. Então as pessoas iniciam a caminhada cristã, mas não calculam. Recebem com facilidade e abandonam. E ele diz o seguinte, 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Final da história. Então você quer ser discípulo de Jesus, de verdade, um seguidor de Cristo, você tem que amar Jesus acima de todas as coisas e renunciar tudo da sua vida por causa de Jesus. Esse é o Evangelho. E isso não tem nada a ver com religião A, B, C, D, não, é Jesus. Você tem que abrir mão de tudo por causa de Cristo. Mas pastor, eu gosto disso, você tem que abrir mão disso por causa de Cristo. Mas pastor, eu não consigo soltar, você tem que soltar isso por causa de Cristo. É dessa forma. Esse é o Evangelho. Não tem meio termo, não tem muro, não. Ou fazemos isso, ou não somos discípulos de Jesus. Por isso que não podemos ter coração superficial. Recebe com alegria a maior do mundo, depois joga fora. Acontece isso muito com os jovens. Faltou ler o 34, 35, foi? Aí é falando do sal. Acontece muito com jovens, e não só com jovens, com muitos adultos também. Eu digo jovem porque a gente trabalha muito com jovens. Você senta com um jovem para conversar, você aconselha, mostra, ensina, orienta o jovem na hora. Ah, meu amigo, dá uma semana não. Acabou-se. Acabou-se. Solo rochoso, não tem raiz profunda, o sol vem e seca, acabou-se. E aqui fala de quê, pastor? Não tem profundidade, não tem perseverança. Inicia muito forte e desiste muito rápido. Você já viu crente assim na igreja? Começa o maior fogo do mundo, quer subir monte, descer monte. Daqui a pouco ele some. Você diz, o que é que aconteceu com aquele irmão? O irmão vinha para o matutino, o irmão vinha para o clamor, o irmão vinha para o doutrina. E o que aconteceu com ele, pastor? Sumiu. Não vem mais não. Ele gostou tanto do monte, ficou pelo monte. Não apareceu mais na igreja. É o tipo de pessoa com um solo rochoso, não tem perseverança. Abraçam um evangelho falso. Eles abraçam um Jesus diferente do Jesus verdadeiro. Abraçam um Jesus falso. É aquele evangelho que eu já falei aqui. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar a tua casa. Vem para Jesus, tua vida vai melhorar. Vem para Jesus, que teu marido vai ser salvo. Vem para Jesus. Aí a pessoa se ilude com aquilo ali. É mesmo. Aí abraça. Quero Jesus. Aceite Jesus. No leite de UTI. Aceite Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Pronto. Saiu do leite de UTI e se esqueceu de Jesus. Nem lembra mais. Não calculou. Ele não parou para analisar a proposta. Né? Ele queria de qualquer jeito, livrar a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que ele queria. Mas ele não analisou a proposta de verdade. Tem muita gente assim, que aceita. Irmão, aqui na missão evangélica aceitou muita gente. Se o povo que aceitou tivesse aqui, teve um culto aqui na quadra que aceitou 12 ou foi 14 de uma vez só. Dos 14 dos 12, eu me lembro. Em uma semana apareceu um no culto. Os outros, foi só na hora. Ai, eu quero Jesus. Ore por mim, pastor. Eu quero Jesus. Chora. Maravilha. Você, olha, rapaz, quer Jesus. Jesus. A outra semana sumiu. Recebe com alegria, não medita e larga fora. Por que não medita? Porque assim, eu gosto de uma cervejinha. Aí eu pensei direitinho, é melhor não. Agora não. Quem sabe depois, né? Jesus, eu quero. Aí, pastor, por que foi que aconteceu, irmãos? Pastor, porque chegou o carnaval. Pastor, quando eu... É muito difícil, né, pastor? É muito difícil a tentação, né?
Uma coisa tremenda. Não é que é difícil você estar com o coração rochoso. A semente de Deus, a palavra de Deus foi plantada. Você recebeu com alegria. Mas qualquer coisinha você jogou fora, porque você não meditou naquilo que era a palavra de Deus que estava trazendo para a sua vida. E o versículo 7 fala de angústia e perseguição. Angústia é algo que está dentro. Perseguição é algo que vem de fora. A gente se angustia, irmão, todo dia. Quem disser que não se angustia? A gente se angustia com a família, com nós mesmos, com parentes, com a igreja. Nós se angustiamos, é normal. Tem gente que desiste de Jesus por causa da igreja. O irmão deu pai de seu a mim. Vou mais não. Passou por mim, é de lá, nem falou comigo. Vou mais não. O pastor me dá a oportunidade, agora não me dá mais. Vou mais não. Já parou para pensar nisso? Tem gente que desiste de Jesus por causa disso. Se angustia com besteira. Com besteira mesmo. Cor de menino. De criança. E igreja não é lugar de ser reconhecido. Lugar de ser reconhecido, eu já disse aqui. É lá no IML. Lá vão reconhecer o corpo. Vou olhar para vocês, que é fulano. Que é para ser reconhecido na igreja é só Jesus, irmãos. Não somos nada. Nada. Que não tem nenhuma estrela aqui não. Se você quer... eu queria cantar. Não, aqui não é o lugar para falar. Isso aqui não. Você quer adorar Jesus, está certo. Agora, se amostrar, aí é lá fora. Se amostra lá no mundo, onde você quer. Não, aqui não. Aqui é o lugar onde a gente adora Jesus. Vivemos para isso. Então, a angústia é o que está dentro. Perseguição fora. Olha aí, 2 Timóteo 3,12. Pastor, eu aceitei Jesus, eu achava que era bom demais. Né? Ter esse negócio de perseguição, aqui tem. Perseguição. 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12. Olha o que é que diz lá. Se somos, 2 Timóteo 3,12, espera aí, cheguei. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Pronto, é isso que você vai ser. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você serve a Jesus, não serve? Você é perseguido em alguma coisa? Não, eu vivo na paz. Pois se olhe direitinho. Você não está servindo a Jesus, não. A Jesus? Sem perseguição? Não tem como não. Como é que a gente é luz, aí anda no meio das trevas e não, está errado. Todo cristão que vive para Jesus, ele é perseguido. É perseguido no trabalho, é perseguido na família, é perseguido com o marido. O marido está bonzinho, começa a perseguir. De uma hora para outra, é uma coisa assim, começa. Está tudo bem, irmão. O vizinho começa a perrear com a gente. Está tudo bem, fulano começa a falar, vindo no zap da gente. Ele agora, serve a Jesus? Tu? Acredito não. Você é besta, meninas, é o quê? E começa. Então, a perseguição... As perseguições têm que vir em nossa vida, senão a gente não está servindo a Jesus. O crente que não é perseguido, ele não está servindo a Jesus, ele tem que ser perseguido. Se você e eu não estamos sendo perseguidos, tem que avaliar a nossa chamada. Tem que avaliar a nossa vida com Jesus. Como é que eu sirvo a Jesus e não está acontecendo nada de dificuldade na minha vida? Só alegria, só bênção. Não, está errado. Está errado, irmão. Tem que passar pela prensa. Tem que passar por algumas perseguições. Terceiro, coração. Vamos chegando ao último, já. Corações ocupados. Vixe, essa aqui é que é bom. Abra aí Marcos 4:7. Irmão, eu quero terminar hoje, viu? Se eu passar 10 minutinhos, você me perdoa. Mas se você quer aprender direitinho, Marcos 4:7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Primeira coisa, ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Quem já trabalhou na agricultura sabe que um mato ele cresce sem você plantar, sem você fazer nada, ele cresce. É uma erva daninha. Ela cresce, você não precisa fazer nada com ela. Você planta aqui coisa boa, precisa que não cobre de erva daninha para destruir a planta que você plantou. Você plantou a erva daninha? Não. E o que Jesus estava querendo dizer aqui, pastor? Simples. Tem muita gente que está ouvindo a palavra de Deus, mas tem muita coisa que ocupa ela.
Aí a palavra cresce junto com aquilo que está ocupando a mente dela e não frutifica. É você estar no culto e estar pensando no que vai acontecer agora no Big Brother. É você estar no culto e você estar preocupado com não sei o que vai acontecer amanhã. É você estar no culto e agora daqui a pouco... Não, não pode, irmão. Está concorrendo. Ou você dá espaço para ouvir a palavra, ou você dá espaço a ouvir as outras coisas. Não dá para crescer as duas juntas, porque não frutifica. Então tem muita gente que a prioridade dela não é a palavra. A prioridade dela é as outras coisas. A palavra está concorrendo, disputando na vida dela aquilo. É tipo assim, você sabe que tem que fazer tal coisa para Deus. A palavra de Deus está dizendo. Aí você, não, mas não dá agora não. Que tem um negócio, né, para ajeitar, irmão. Não vai dar agora. Está concorrendo. Crescendo junto, sufocando a erva daninha. A gente não precisa cuidar nem plantar, ela cresce. E ela vai sugar os nutrientes. E o que quer dizer isso, pastor? Jesus explica isso de forma simples. No versículo de número 18. Semeado entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ali infrutífera. Então tem muita gente que está muito cheio de coisa. Primeiro ele dinheiro, sucesso, bens, tudo aí. Não, agora não. Tem o dinheiro, não dá, está concorrendo. Ou nós servimos a Deus, ou não. Ou nós estamos atentos para frutificar aquilo que Deus tem plantado em nosso coração, ou desistimos, irmãos. Não dá para a gente concorrer. Não dá para disputar em nosso coração a palavra de Deus com as coisas que nós queremos. Então tem muito irmão e irmã assim. O coração está concorrido. Não, tem que ir para a igreja, né? Louvar Jesus, tudo. Mas eu tenho que fazer logo isso aqui. Ele concorre. Aí ele não faz nenhum e nem o outro. A palavra é disputada, ele não frutifica. E vai vivendo uma vida sem frutificar. E está muito ocupado com os cuidados do mundo. Tem muito crente assim. Está muito ocupado com muita coisa, não tem tempo para nada. Não tem tempo nem de ir para a igreja. Ele não tem tempo nem de assistir a live. Pronto. Tempo não. Ele trabalha, não sei o quê. Mas a palavra ele não tem ocupado. Concorre. E se concorre, não frutifica. O amanhã não é nosso. E não podemos ter disputas em nosso coração. Lucas 12, versículo 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado, e para quem será? Assim é um quem tesoura para si, e não é rico para com Deus. Jesus aqui está falando de um jovem que construiu muita coisa para ele. Aí Jesus disse: louco, hoje vão pedir a tua alma, e aí? Qual é o fruto que você tem? O que é que você está produzindo? Para quem é? O que é que você está fazendo da sua vida? E aí, está valendo a pena? Então Jesus está nos ensinando, irmãos, que o nosso coração não pode estar concorrendo. A nossa prioridade é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. A gente tem que entender isso. Jesus está falando sobre isso, um solo com espinhos. E o versículo 19 vai nos mostrar algo maravilhoso que muita gente não está entendendo, mas vai entender hoje. Versículo 19 mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocaram a palavra, ficando ela infrutífera. O que é isso, pastor? Tem muita gente que não produz nada mais. Como assim não produz? A palavra não muda mais aquela vida. Ela não melhora. Não frutifica. Não tem fruto. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas. E a Bíblia nos mostra que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. A Bíblia nos mostra que Jesus, certa vez, chegou no local, aí a figueira não tinha frutos, só folhas. O que é que Jesus fez? Seque-se e nunca mais ninguém coma do seu fruto. E na mesma hora, ela morreu.
Jesus falando que o machado estava perto da raiz, João, pronto para aquele que não produzia fruto. E eu lhe pergunto, você tem produzido algum fruto? O que é que você tem feito para Jesus? Você ganhou alguém para Jesus esse ano? O ano já começou, estamos no mês 4. O que é que você tem feito para Jesus? Faz algum... Pastor, eu não sou muito de evangelizar. Beleza, você tem plantado o que na obra de Deus? Você tem ajudado em quê? Tem ajudado pelo menos com um copo d'água na igreja? Com o que é que você tem feito? Você tem feito o quê? Qual é o fruto que você tem na obra de Deus? O que é que você tem feito da sua vida? O que é que você tem produzido para o reino de Deus? Se você não tem produzido, cuidado. Planta sem fruto vai ser queimada e jogada no fogo. Não serve para nada. Tem que frutificar, irmão. Tem que dar você tem que dar alguma coisa. Você tem que produzir algo. Você e eu temos que dar frutos. Ou então nada vai acontecer em nossas vidas. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. E tem muito crente que não produz nada há muito tempo. Tem crente que não sabe nem o que é convidar uma pessoa para ir para um culto. Coisa simples. Faz tempo que eu não convido. Um fruto, algo simples. E não fazemos, irmãos. Muita gente está sem frutificar há muito tempo. E Jesus vai cobrar de quem? De nós. Não estamos frutificando. Não temos fruto nenhum. Nossa árvore está sem nada. Diante de Jesus vamos apresentar o quê? Nada. Ele vai só dizer, desce o elevador. Aqui não fica não. Aqui tem que ter fruto. Tem que ter boas obras. Tem que fazer algo. Tem que plantar. Tem que viver. É isso que Jesus está falando aqui nessa parábola. Último, corações frutíferos. Capítulo 4. Está cansativo, irmão, mas vamos terminar, viu? Versículo 8. Outrem caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Ouve e recebe a palavra. É escutar e acolher. Sabe o que é isso aqui? É eu estar pregando aqui, falando da palavra de Deus ou alguém, e você está escutando e dizendo, Jesus, eu tenho que mudar. Jesus, é verdade mesmo, Jesus. É mesmo, Jesus. Obrigado, Jesus. Não é você estar ouvindo e dizendo, oi, fulano, pegue. Isso é para você, viu? Tá vendo aí? Escute, viu? Tá errado. É para nós. Para mim e para você. Tudo que você é pregado da palavra de Deus é para nós. Nós temos que receber com alegria. Ouvir e receber. Guardar e dizer, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que viver essa palavra. E não você está no culto, aí o pregador pregando, você. Era para fulana estar lá, vice. Ei, aquele culto era todo para fulano. Aquela palavra era para fulano, não recebeu. É qualquer pregador, é qualquer palavra sendo ministrada, você vai receber para você. E é você que vai gerar os frutos, as mudanças. A sua vida vai ser transformada por aquela palavra. Então, quem recebe, cresce, aprende, frutifica, vive a palavra. Então o cristão chega no culto para ouvir a palavra de Deus, receber. Você que está visitando a igreja hoje, venha com um culto hoje ou outro culto, você vai ouvir a palavra de Deus, você tem que parar, sentar, receber. Ouvir e receber, isso aqui é para mim. Deus está falando comigo, eu tenho que mudar nisso aí. Isso aí eu estou aprendendo, é mesmo. Você tem que receber. Você não pode estar aqui, a mulher do lado, o irmão, sei lá. Isso é para fulano. Ai, pega, bicha nossa cega. Ai. Tem muito crente que faz isso, está errado, não tem nada a ver. 3 coisas de solos que o inimigo vai trabalhar para destruir a nossa vida. O inimigo está trabalhando em todas as áreas da nossa vida e tem 3 solos que simbolizam isso. Primeiro, a palavra semeada à beira do caminho. O diabo vem e arrebata. O solo rochoso simboliza a nossa carne, o pecado que há em nós, batalhando para a palavra não frutificar. Terceiro, o espinho, o mundo, as coisas do mundo, batalhando para que a gente não dê fruto. Então nós temos uma guerra todos os dias, eu e você, nós batalhamos contra o diabo, nós batalhamos contra a nossa própria carne, o pecado que há em nós, os pensamentos maus que tentam nos tirar de Jesus, e nós batalhamos contra o sistema mundano, contra o mundo que batalha todo dia para destruir nossas vidas.
Por isso que nós temos que estar atentos para ouvir a palavra, receber com alegria e dar frutos. Produzir frutos. Não é só crescer e ter folhagem, porque tem crente que é lindo. Se fosse colocar uma árvore aqui de alguns crentes, era uma árvore linda. Bem verdinha as folhas. Mas quando a gente ia procurar alguma coisa para comer, não achava nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entendeu? Lindos! Árvores maravilhosas. Você olha, menino, que árvore linda. Mas você vai procurar algo para se alimentar e não acha. Não tem fruto. E árvore com folha não serve para Jesus. Tem que ter fruto. Não adianta você ser um crente bonitinho, ter Bíblia, vir para o culto. Né? Não tem. Tem que frutificar. Você tem que mostrar que você serve a Jesus. As pessoas têm que ver o fruto. Frutos de arrependimento. Frutos de Cristo. Você tem que produzir. Eu tenho que produzir. Por isso que eu não ligo quando algumas pessoas falam mal de mim. Porque os meus frutos vão falar melhor por mim do que a fala de alguém. Então não se preocupe, deixa eu falar, rasga a goela. Fale mais, bota no jornal. Bota no jornal. Pode falar de mim, eu não ligo não. Não gosta de mim não? Não tem problema, meu filho. Fale, rasga a língua. Mas meus frutos vão falar de mim muito melhor do que qualquer pessoa. É a tipo da coisa assim, alguém vai falar do seu filho para você, que você conhece. Aí ele mete o cacete no seu filho. E seu filho é isso? Aí você vai para... Mentiroso. Eu conheço meu filho, eu sei os frutos que meu filho dá. Você entende o que eu estou dizendo? Então, tem gente que se magoa. Aquele irmão disse aquele negócio comigo, pastor, pelo amor de Deus. Não vou mais nem olhar para a cara dele. Você aí, não, mas ele disse. Você não, mas ele disse. Você tem que saber se você é isso? Não, então pronto, relaxa. Uma vez uma pessoa disse para mim, ó, o senhor vai para o inferno, na minha cara, o senhor vai para o inferno. O senhor é mentiroso, o senhor é um menino, o senhor é ciumento, tudo na minha cara. Aí eu parei, tá certo, sou tudo isso. Quem me conhece é Deus. Eu não preciso provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Os nossos frutos vão mostrar quem somos. Entendeu? Se você é um homem de oração, você não precisa estar dizendo, eu estou orando muito, estou indo para o monte. Não, você não precisa. Os frutos vão mostrar que você é um homem de oração, uma mulher de oração. Não precisa ninguém estar alardeando, mostrando. Não. A árvore está lá paradinha. As pessoas vão observar e ver o fruto. Tem um detalhe. Só atira pedra em você alguém se você tem fruto. Você já viu alguém atirar uma pedra no pé de mangueira se lá não tem manga? Tirar não, mas agora quando está cheio de manga, é um monte de menino embaixo. Olha. Tirando as mangas. Então, se você é uma árvore que produz muito fruto, se prepare para as pedradas. E que bom que venham, porque você tem fruto. Que eles se alimentem com os frutos que você dá. Seja alimento, sombra para quem lhe ofende. A árvore está lá paradinha. Faz sombra para todo mundo, mas tem cara que vai e corta a árvore. Faz mal a ninguém? Faz? Não. Então, Jesus está nos ensinando isso. Nós temos que produzir frutos. Não basta nascer, não basta crescer, não basta ter folhas. Tem que ter frutos. Jesus não quer aparência. Não adianta, irmão, querer mostrar o que não é. Não adianta. Jesus não está. Olha, Jesus conhece a gente. Começar a chorar, que maravilha, Jesus está vendo a falsidade. Olha, o crente chega para orar, aí se ajoelha, Jesus, tu sabe, Jesus, eu sei, sem vergonha. Você passa a semana toda e não fala comigo. Aí agora se ajoelha para falar. Não tem como enganar Jesus não, irmão. A gente engana o pastor. Você engana eu ligeiro. Vai me botar no bolso, bota fácil. Agora Jesus ninguém bota não. Não adianta aparentar uma santidade se não tem. Não adianta você querer botar gravata, paletó para dizer que você é santo. Jesus está vendo a podridão dentro do seu interior. Não adianta ficar lindo por fora, que é feio por dentro. Jesus vê. Então não adianta. A árvore ela tem que produzir. Jesus não quer saber da nossa aparência. Saber da nossa vida. Você pode pregar lindamente, lindamente. Você pode ser o maior pregador de Taipu. Se você não tiver caráter para Deus, não vale de nada. Por isso que a Bíblia diz assim, que naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, olha. Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, Jesus. Expulsei demônio. Muita vida foi curada, foi uma coisa bonita. Eu nunca lhe conheci. Nunca lhe vi. Vai para o inferno. Desse jeito, irmão. Porque aparentemente era uma coisa, mas verdadeiramente era outra. Árvore boa produz bom fruto. Árvore má produz
fruto mau. Árvore que não produz fruto não adianta. Então tem muito crente que está produzindo. Você abre a internet dele, sei lá, a vida dele, você vê os frutos que ele dá. Uma hora, glória a Deus. Outra hora, chão de avião. Uma hora, aleluia. Outra hora, garota safada. Uma hora, oh, Jesus é bom demais. Outra hora, Jesus não presta. O fruto mostra quem as pessoas são. Você não precisa mostrar nada a ninguém. Elas se mostram. Você conhece pelo fruto. Você sabe quem realmente vive para Jesus e quem não vive. Pelas atitudes, pelas falas, pelo comportamento, pela vida dele social. Porque hoje quer ver uma pessoa, pega o celular dela. Eu desafio alguns crentes de aqui a me dar o celular para mim. Eu desafio. Tem coragem de me dar o celular? Para me ver tudo? Sabendo da disciplina? Não, vamos se manifestar não. Não tem nenhum daí. Será que temos, irmãos, coragem de mostrar no celular o pastor? Isso eu estou colocando exemplo sim, porque Jesus está vendo. O pastor, por mais que não, mas Jesus está vendo. E o que importa é o quê? Jesus vê. Tá bom? Vou encerrar, que a hora já passou e eu já trouxe visitante aqui que já passou até do horário. Todo mundo produz o mesmo fruto? Todo mundo produz o mesmo fruto? Não. Um produz 30, outro produz 60, outro produz 100. Cada um produz uma quantidade. Então não queira ser fulano se você é cicrano, irmão. Eu já vi crente que quer fazer 1000 coisas dentro da igreja. Não dá, irmão, não vai. Deus chamou para fazer uma coisa, no máximo 2, 3. Tem crente que quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo. Ele não sabe fazer tudo, mas ele quer fazer tudo. Não pode. Cada um foi chamado para uma coisa. Cada um foi chamado para um chamado específico. Produzir em uma área. Então não adianta a gente querer produzir além daquilo que produzimos. Não vamos conseguir. Frutos em diferentes proporções. E aqui Deus está falando de gente convertida. Gente que já serve a Jesus. O crente tem que produzir. Tem que produzir. 30, 60, 100, ele tem que produzir algo. Ele não pode parar de produzir. Eu pergunto agora, quem somos nós? Aí aqui eu encerro. Quem é eu e é você agora? Vamos colocar agora para nossa... agora vai apertar. Quem somos nós? Nessa parábola que Jesus falou aqui. Pare para pensar agora. Que tipo de solo é o nosso coração? Pare para pensar. Quem somos nós? Que tipo de solo? O que nós temos produzido, irmão? O que nós temos produzido para Deus? Quais os frutos que a gente tem para dizer, isso aqui eu produzi para o meu Senhor? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo sou eu? Que conclusão tiramos dessa linda parábola, irmão? Eu passei uma boa parte da madrugada. Fiquei maravilhado com uma parábola tão rica, com tanta coisa maravilhosa que a gente para analisar. Meu Deus, estava na minha cara e eu não via. Às vezes a gente questiona, fulano saiu da igreja e você não para analisar os solos. Solo, cada um tem um solo. Eu pergunto, qual é o seu solo hoje? Você está pronto para receber essa palavra no seu coração e frutificar? Ou você vai deixar o diabo levar? Você vai deixar os desejos do mundo tirar ela de você? Tem pessoa que deixa de ser porque não consegue. Pastor, aí não pode mais beber não, é? Homem, pode não? E a mulher que tem, não pode também não? Não pode. Agora está um detalhe, se você receber no seu coração para frutificar. Você quer isso para você? Você analisou. É isso que você quer para a sua vida? Você quer servir a Jesus com o seu coração? Você tem que analisar. Primeiro, nós não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Você não pode subestimar as forças do diabo, do mundo, da carne. Não pode brincar com o pecado, irmão. Não pode permitir. Não devemos se impressionar com as respostas imediatas. Tem apelo que vem 500 pessoas. Não quer dizer que 500 aceitou Jesus de verdade. Talvez 2, 3, 4, 5 das 500 entregou de verdade. O resto foi só pela emoção. Não devemos subestimar o poder da palavra. Em todos os solos a palavra tinha poder para frutificar. O problema era o solo e não a palavra. Então, se Deus falou com você hoje, se Deus falou com você e você quer servir a Jesus, você não precisa esperar mais nada não. Espera mais o quê? Ficar com 70 anos gagá, banguelo para servir a Jesus? Porque tem pessoa que quer isso. Não, vai ficar depois, né, pastor? Estou muito novo. Quando tiver 80, 70, não serve mais para nada. Nem a mulher quer mais, quem dirá Jesus? 80 anos,
fazendo mais nada, nem andar direito um ano, tem que estar com a bengala. Por que não entregar hoje? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 18 anos. Se eu pudesse ter entregado antes, eu tinha entregado antes. Porque no dia que Jesus falou comigo, que eu sabia que era chama, eu recebi a palavra no meu coração e disse, é de verdade, Jesus está me chamando. Eu tenho que viver essa vida para mim, eu não posso esperar mais não. Então se você recebe a palavra no seu coração, é semeada, Deus falou com você através da palavra dele, está esperando o que mais? Não tem mais o que esperar não. É Jesus que está nos chamando, é Ele que nos chama. Quem quiser vir após mim, siga-me. Você não tem que duvidar se você está recebendo a palavra. Quem é que Jesus vai utilizar para ganhar você para Ele? Os que estão semeando. Quem é que semeia a palavra? Somos nós. Jesus nos dá as sementes para nós semearmos. E estamos semeando nessa noite na sua vida, aqui no culto, aqui pela live. E Deus está falando conosco. Agora, como está seu coração? Está frutífero? Analisou a proposta? Quer Jesus? Não, até só entregar a vida para Jesus e caminhar com Cristo. Não tem mais, é simples. Simples, viver para Jesus, amém? Vamos ficar de pé, que o pastor passou foi de orar e muito. Irmã Gracinha já está tobiando aqui de sono. Quinta-feira vamos aprender sobre mais outro e vamos aprendendo sobre as parábolas. Cada quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos aprender sobre cada parábola. Assim, eu vou explicar as parábolas, uma por uma, parte a parte. E a gente vai aprendendo e aprendendo e aprendendo até terminar as parábolas e depois iniciarmos nos milagres de Jesus. Primeiro as parábolas, depois os milagres. Vamos orar. Se alguém aqui ouviu a palavra, sem, olha, não tem pressão, ninguém vai na sua cadeira, ninguém vai mexer com você não. Não tem pressão nenhuma. Entenda o que eu vou dizer. O que foi pregado hoje aqui, a palavra de Deus, foi semeado sementes para vocês, para mim. A questão é, como está seu solo? Você recebeu a semente, a palavra de Deus, está no seu coração? É isso que você quer para você? Você via Jesus? Você quer entregar sua vida? Você quer viver para Cristo? É isso que você quer? Pronto, se você quer isso, você agora vai começar a frutificar. Primeiro passo, entregar sua vida para Cristo. Esse é o primeiro passo, todo mundo tem que dar. Se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do meu Pai que está no céu. Se vocês me negam diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai que está no céu. Jesus está colocando uma proposta para nós nessa noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, agora é a oportunidade certa de você pegar a semente que foi plantada e fazer ela frutificar no seu coração, independente das pessoas, das circunstâncias, das situações. Então, se você está pela live, quer entregar a sua vida para Jesus, você coloca eu quero, e a gente vai orar por você. E se tem alguém no templo que está visitando, algum irmão que veio, que ouviu a palavra de Deus, e tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, sentiu essa vontade hoje, quer entregar, eu lhe convido você a vir até aqui à frente, diante de todos nós, para que juntos a gente possa orar por você, e a partir de hoje, você verdadeiramente viver para Jesus. Entregar a sua vida a Ele, dizer, Jesus, a partir de agora, eu vou te seguir. É isso que é confessar, vir à frente, aceitar Jesus, é isso. É você chegar aqui e dizer, a partir de hoje, eu estou dentro. Vou viver para Jesus, vou caminhar com Jesus, vou viver para Cristo, é isso que eu decidi, e vou caminhar com Ele. Então, se tem alguém aqui no culto, na igreja hoje visitando, que quer, você vem até aqui, onde eu estou, pertinho de mim, e eu vou orar por você, pela sua vida, e a partir de hoje você vai ser um servo de Deus, ou uma serva de Deus. Se você quer, venha, não perca mais tempo, não deixe o diabo arrebatar a palavra do seu coração e não deixe nada concorrer no seu coração. O melhor é Jesus. Jesus é melhor do que a bebida, Jesus é melhor do que a farra, Jesus é melhor do que os amigos, Jesus é melhor do que tudo. Então, se você entendeu isso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você e nós vamos apresentar a sua vida ao Senhor. Se não, venha outros cultos e que Deus possa continuar falando ao seu coração e você possa tomar a decisão. Alguém na live aceitou Jesus? Entregou a vida para Jesus? Não? Então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos visitantes. E domingo temos culto, se assim Deus permitir. Quem prega é o nosso irmão Zelino, se assim o Senhor permitir. Deus bendito e santo, nós te louvamos, Senhor, por tudo. Te exaltamos, te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Tua palavra, Senhor, tem sido bênção em nossas vidas. As sementes têm sido plantadas em os corações. E sabemos, Senhor, que o crescimento, quem dá é o Senhor. Um planta, outro rega, mas o crescimento só vem de Ti. Que o Senhor possa fazer crescer estas sementes que foram ministradas, semeadas nos corações. E que em nome de Jesus,
o Senhor possa dar frutos nestas vidas mais e mais. Toma em tuas mãos nossas vidas, nos leva para casa em segurança, nos ensina a cada dia a tua palavra. Se nós precisamos, somos carentes de aprender a tua palavra. Que a cada dia o Senhor possa nos firmar a viver a tua palavra mais e mais. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Estenda vossas mãos, que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Vão na bênção e perdoe o pastor pelo horário, passou do prazo.